Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar das 4 regras de ouro de Warren Buffett para encontrar as super empresas da bolsa e que podem te deixar muito rico. Bom, essas regras elas foram tiradas de um livro que eu li chamado Warren Buffett e a Análise de Balanços. Esse livro eu achei excepcional, muito bom, trouxe vários ensinamentos e ele ensina a contabilidade das empresas da bolsa de uma forma muito simples e muito didática. Então, quem quiser ler, eu recomendo demais esse livro, chama Warren Buffett e a Análise de Balanços. Então eu peguei as principais regras desse livro e transformei nesse vídeo aqui para você. Então espero que você faça o maior proveito desse vídeo aqui, consiga ganhar muito dinheiro usando as regras e escolhendo as super empresas da bolsa. Eu só queria deixar mais um adendo aqui para vocês. Eles deixam claro lá no livro que toda regra existe também exceções. Então não leve exatamente ao pé da letra, saiba que toda regra existe exceção e você tem que olhar caso a caso. Tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é que Warren Buffett ele descobriu nesse livro que toda super empresa ela possui duas características muito importantes. Quais são as características das superempresas segundo Warren Buffett? A primeira característica de uma superempresa para ele é a vantagem competitiva. Para ele, a vantagem competitiva é algo semelhante a um monopólio. E essa vantagem competitiva, esse monopólio, possibilita que essas empresas consigam aumentar os seus preços e, mesmo assim, elas conseguem vender ainda mais seus produtos ou serviços. E dessa maneira, essas empresas conseguem ganhar muito mais dinheiro do que suas concorrentes. Sem essa vantagem competitiva que o Warren Buffett fala, essa empresa ela teria que ir reduzindo o seu preço do seu produto ou do seu serviço, e essa redução de preço, à medida que ia surgindo mais competidores, mais concorrentes, ia fazer com que ela tivesse uma redução de margem de lucro e, obviamente, ia acabar reduzindo também a sua rentabilidade. Então, a primeira característica de uma super empresa para Warren Buffett é a vantagem competitiva. Dessa forma, ela pode subir seus preços dos seus produtos ou serviços e ainda assim ganhar muito mais dinheiro do que seus concorrentes. Mas existe também uma segunda característica que o Warren Buffett encontra nessas super empresas. Essa segunda característica é a consistência. Como assim, Guilherme? Consistência de quê? O que é que você está falando? A consistência que ele busca é, quando ele está avaliando lá, quando ele está lendo o demonstrativo de resultado da empresa, ele está procurando consistência nos seus resultados. Como assim consistência? Aquela empresa que tem consistentemente margens altas, aquela empresa que tem consistentemente pouca ou nenhuma dívida, aquela empresa que não precisa gastar consistentemente grandes somas, grandes volumes de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Ou então, aquela empresa que apresenta lucros consistentes, lucros constantes. E aquela empresa que apresenta também um crescimento consistente, um crescimento constante. Então, Warren Buffett ele procura consistência nesses resultados. Não adianta encontrar aquela empresa que você olha uma margem muito alta, mas que quando você olha o histórico passado, essa margem ela já foi negativa, depois ela sobe um pouco, depois volta a cair e fica negativa novamente. Isso não é consistência para ele. Você precisa ter margens consistentes, lucros consistentes e um bom crescimento. Então, essa consistência que aparece nessas demonstrações financeiras das empresas que o Warren Buffett está avaliando, indica para ele a durabilidade da vantagem competitiva. Segundo ele, essa consistência vai determinar a durabilidade da vantagem competitiva. Se essa empresa ela tem algum tipo de vantagem competitiva, mas não é consistente, ela vai perder essa vantagem e não adianta nada ela ter uma vantagem por tempo determinado. Ele quer uma vantagem duradoura que vai durar longos anos. Então, para ele ter essa vantagem competitiva durável, ele precisa de consistência nesses resultados. É isso que ele está buscando. Bom, agora a gente entendeu que existem duas características nessas empresas que o Warren Buffett ele busca, que é vantagem competitiva e consistência. Sabendo disso, ele tem algumas regras, e eu vou falar para você aqui
4 regras que ele usa para saber se essa empresa ela tem essas características ou não. Então, com essas regras que eu vou passar aqui para você, segundo o livro, você vai conseguir encontrar, provavelmente, é óbvio que existem exceções, mas você vai conseguir encontrar, provavelmente, aquelas empresas que têm vantagem competitiva e que têm consistência, e são essas empresas que vão deixar você rico. Bom, a primeira regra de Warren Buffett. A primeira regra diz respeito à margem bruta. Ele tem uma regra com relação à margem bruta das empresas e a regra é a seguinte: empresas com margem de lucro brutas de 40% ou superiores tendem a ter algum tipo de vantagem competitiva durável. Então, se você olha uma empresa lá e todos os anos ela tem uma margem de lucro bruta igual ou superior a 40%, provavelmente essa é uma empresa que tem algum tipo de vantagem competitiva. E da mesma forma, empresas com margem de lucro brutas abaixo de 40%, em geral, essas empresas elas estão inseridas em setores altamente competitivos e que a concorrência está afetando as margens dessa empresa. E empresas que têm margem de lucro bruta de 20% ou menos costuma ser um indicador, segundo Buffett, de um setor extremamente competitivo no qual nenhuma empresa pode criar uma vantagem competitiva saudável e durável em relação a seus concorrentes. Então, resumindo essa regra, margem bruta de 40% ou superior provavelmente tem uma vantagem competitiva durável. Margem bruta de 20% a 40%, essa empresa está num setor bastante competitivo. E empresas com margem de lucro bruta de 20% ou menos, essa empresa está no setor extremamente competitivo e provavelmente ela não tem nenhuma vantagem competitiva. Essa foi a primeira regra de Warren Buffett. Agora a gente vai para a segunda regra de Warren Buffett. E essa segunda regra diz respeito à margem líquida. Buffett fala que se uma empresa está apresentando lucro líquido superior a 20% da receita total, existe uma boa chance dessa empresa ter algum tipo de vantagem competitiva de longo prazo. Da mesma forma, se ela tem um lucro líquido inferior a 10% da receita total, é provável que o seu setor ele seja altamente competitivo e a empresa ela não tenha uma vantagem competitiva durável. E quando o lucro líquido está entre 10% e 20% da receita, nesses casos é preciso procurar bastante, que pode sim ter algum tipo de empresa que seja um excelente investimento de longo prazo. Então é preciso garimpar essas empresas que têm um lucro ali entre 10% e 20% da receita. Então, lucro líquido superior a 20% da receita, provavelmente tem uma vantagem competitiva. Abaixo de 10%, pode esquecer, porque essa empresa ela não tem nenhuma vantagem competitiva durável. Entre 10% e 20%, você precisa procurar bastante, porque pode sim ter uma empresa que seja um bom investimento de longo prazo. Então essa foi a segunda regra de Warren Buffett. Agora a gente vai para a terceira regra de Warren Buffett. E essa terceira regra diz respeito ao ROI. Warren Buffett fala que um retorno alto sobre o patrimônio líquido significa um sinal positivo. É como se a empresa dissesse assim, pode vir que aqui tem um bom investimento. E um retorno baixo sobre o patrimônio líquido significa para você se afastar. É como se ela dissesse, fique longe. Então, alto retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, um alto ROI é um bom investimento e um baixo ROI é um investimento ruim, segundo essa regra desse livro de Warren Buffett. E a quarta e última regra aqui, de extrema importância, é relacionado ao PL. PL é o indicador preço sobre lucro. E ele fala que quando a gente vê esse índice PL, o preço sobre lucro, de 40 vezes ou mais nessas superempresas, isso acontece uma vez ou outra e não é tão raro assim de acontecer, talvez seja a hora de vender. Ou seja, você encontrou as características de uma excelente empresa. Então ela tem boa vantagem competitiva, tem consistência, margem alta e tudo lá segundo as outras regras. Só que mesmo assim, se essa empresa ela tem um índice de preço sobre lucro acima de 40, ele fala que talvez seja a hora de vender essas ações, porque ela pode estar sim muito cara. Mas ele também fala que se você vende essa empresa com preço sobre lucro alto e o mercado como um todo, a bolsa como um todo, ela está cara e todas as empresas estão com índice de preço sobre lucros elevados,
Então talvez seja a hora de você não comprar as ações, você colocar em uma renda fixa, em uma reserva de oportunidades e esperar com que a bolsa dê uma nova oportunidade para você fazer um novo investimento quando o PL dessas empresas reduzir novamente. Então, para ele, mesmo que a empresa tenha essas excelentes características, se é uma empresa cara com PL acima de 40, ele acha melhor fazer a venda e aguardar um momento melhor para você comprar essas ações. Enquanto isso, você deixa esse dinheiro em uma reserva de oportunidades na renda fixa. Segundo esse livro, se você segue essas regras, você vai ficar muito rico. Eu queria te falar outra coisa aqui para te ajudar também. Se você não está familiarizado com o PL, por exemplo, que é esse indicador da quarta regra que eu acabei de falar, e quer aprender a interpretar melhor esse indicador para saber tudo o que ele significa, tudo o que ele está indicando, eu vou te pedir para assistir um vídeo que eu vou colocar aqui agora. Então, para assistir esse vídeo e saber tudo sobre o PL, você vai clicar nesse link aqui agora, olha aí. Clique nesse link e assista esse vídeo que você vai saber tudo sobre o PL. Então é só clicar lá e assistir esse vídeo. Eu queria te pedir um grande favor. Se eu te ajudei, você pode também ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo aqui. Então copie esse link, copie o link desse vídeo e mande para os grupos que você faz parte. Mande para o grupo no Telegram, mande para o grupo no WhatsApp, mande para seus amigos, porque isso pode ajudar demais aos investidores que estão começando ou até os investidores mais experientes. E outro grande favor que você pode me fazer aqui agora. Se eu te ajudei, você pode me ajudar também dando um like e se inscrevendo no meu canal aqui abaixo. Então fazendo isso você vai me ajudar demais a crescer mais esse canal aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo.